Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, fiel, maravilhoso. Amém. Estamos felizes por esse início de mês, né? Agosto, irmãos. Glória a Deus, mês das férias, né? Glória a Deus. Mês que a gente tem mais tempo para Jesus, né? Mais tempo para orar, mais tempo para jejuar. As caras lisas, né? Ninguém tem. Amém. Levanta cedo já pensando na piscina, dorme de noite pensando na praia. Amém, amém. Oh, Jesus. Deus é lindo. Eu não sei quem o Senhor trouxe aqui hoje para dizer algo lindo. Não é o que eu vou ministrar. Mas o Espírito Santo, desde quando eu entrei na igreja, ele tem me tocado com essa palavra. E ele tem dito, eu sei que você tem preparado. Eu tenho uma palavra hoje para passar à igreja. Mas existe uma pessoa que o Senhor o trouxe hoje aqui. E ele me pediu para dar essa palavra para essa pessoa. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Capítulo 1, versículo 22. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Disse assim. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Depois de Juízes. Tá, Ruth. Josué, Juízes, tá, Ruth. Bem pequenininho o livro. Marca aí se você tiver um marcador. Talvez essa palavra também seja para você. Disse assim: foi assim, portanto, que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Elas chegaram a Belém, no início da temporada da ceifa e da cevada. Elas chegaram a Belém, no início da temporada da ceifa, da cevada. Eu não sei para quem o Senhor quer dizer que, tranquila, você está chegando no início de uma temporada nova. Tranquila. Talvez você não está trazendo consigo aquilo que você queria trazer. Noemi queria trazer os seus filhos e o seu esposo. Mas os seus filhos e o seu esposo tinham mortos. Ela trouxe consigo uma nora a qual ela não queria trazer, ao ponto que ela disse, fica. Uma nora que disse, não, eu vou, porque o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela não queria trazer aquela nora, mas ela chegou com aquilo que ela não queria trazer, no início de uma nova temporada. E foi aquilo que ela não queria trazer, que trouxe alimento para dentro da casa dela e redenção para todo o povo de Israel. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Porque a maneira como Deus faz não é da tua maneira. A maneira como Deus vê não é da tua maneira. O Senhor manda te dizer, eu ainda tenho controle. Eu ainda tenho controle. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor.
Ribache querer de canto remalaba sourimas. Ricancho rebalaba sourima candaraba serelas. Ricancho relas. Santos e os anjos se prostram aos teus pés. Ore ao Senhor aí no teu lugar, no teu assento. Abaixa a tua cabeça, curva a tua cabeça e ore ao Senhor. O Espírito Santo está te liberando algo novo. O início de uma nova temporada. Os santos e os Início de colheita. se prostram Sim. aos teus pés. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. De volta estás em Belém, querido. Está dizendo o Senhor, filho, filha, de volta estás em Belém. De volta estás em Belém, minha Noemi. De volta estás em Belém. Tu és digno de tudo. Enquanto Noemi chegou em Belém dizendo: não me chame de Noemi, me chame de Mara. O Todo-Poderoso estava dizendo: de volta estás em Belém, no início de uma nova temporada. Enquanto a tua boca está dizendo: não, está tudo perdido, o Senhor está dizendo: não, é só o princípio de uma nova temporada. Enquanto a tua boca está dizendo: já foi o fim, já não tem mais conserto, já não tem mais solução, o Senhor está dizendo: é só o início de uma nova temporada. Sim, Jesus, eu oro, Senhor, eu oro para que o Teu Santo Espírito, Pai, o Teu Santo Espírito ministre a nós nessa manhã, como Ele está fazendo agora. Eu oro para que o Senhor venha, Senhor, trazer edificação, trazer consolo, trazer correção, para que o Senhor, através, Senhor, da Tua Santa Palavra, Pai, venha, Senhor, iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas, para que o Senhor venha trazer para nós a revelação do Cristo, e para que nós possamos sair daqui, Senhor, mais convictos na nossa fé, firmes e constantes e abundantes no trabalho do Senhor, na Tua obra, no Teu querer, no Teu realizar, Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Eu estive orando ao Senhor e estive com alguns questionamentos diante do Senhor. E um dos questionamentos que eu estive diante do Senhor é porque às vezes é tão difícil nós termos compromisso com as coisas do Senhor. É porque às vezes é tão difícil sermos comprometidos com as coisas do Senhor, com aquilo que leva o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele me trouxe uma única resposta. E ele disse assim que a falta de compromisso, não só com as coisas do Senhor, mas com tudo, é porque nós não entendemos e não temos a revelação da honra. Quando nós honramos, nós temos compromisso. Quando nós desonramos, nós deixamos de ter compromisso. O problema é que tudo que você não tem compromisso, em todas as áreas da tua vida em que você não tem compromisso, você não pode ter êxito. Quando você
pode até ter o melhor casamento da terra, o melhor esposo da terra, a melhor esposa da terra, os melhores filhos. Mas se você não tiver compromisso com aquele casamento, você não vai ter êxito naquele casamento. Você pode ser a pessoa mais inteligente da terra, a que tem a inteligência maior, mas se você não tiver compromisso com os estudos, com a universidade, você não vai chegar a ter uma carreira, a ser um profissional. Por mais inteligente que você seja. Você pode ser a pessoa com mais habilidades para os deportes. Você pode ter a maior habilidade para jogar futebol, vôlei, não sei. Mas se você não tiver compromisso, você não vai chegar a ser um profissional. Você não vai chegar a ser um atleta olímpico. Porque o compromisso é o êxito de qualquer coisa que nós vamos fazer. E nós precisamos ter a revelação da honra. Porque o que leva a termos compromisso é a honra. E honrar é dar valor. E desonrar é menospreciar. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Disse assim. Portanto, Yahvé, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Deus é Deus que cumpre promessa? Amém. Sim ou não? Amém. Mas existe algo que faz Deus mudar de ideia. Fíjate. Ele diz: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. É chegada a hora, portanto, em que aniquilarei o teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família. E contemplarás a aflição na minha habitação, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoa que alcance idade avançada. E aquela de tua linhagem, a quem eu não destruí do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento e te provocar tristeza. E todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com os teus dois filhos, Ófine e Finéias, será um sinal para ti, ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. E todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: imploro que me dê alguma função sacerdotal, para que tenha para comer algo. Irmãos, nada funciona na nossa vida sem compromisso. Essa casa de Eli, irmãos, esse é o exemplo da desonra. O exemplo de uma família que desonrou a Deus.
que não teve compromisso com Deus. E toda pessoa que não se compromete é porque ela não valora as coisas de Deus, é porque ela não valora o reino. Em Mateus 13, 44, Jesus conta uma parábola de um homem, a qual ele tinha um tesouro num terreno, e de repente esse tesouro foi encontrado e foram colocar esse tesouro em outro lugar. Ele vendeu tudo que ele tinha para novamente comprar esse tesouro. Porque quando nós não temos a revelação de que nada é mais importante do que o Senhor, nós não conseguimos nos comprometer com as coisas dele. Nós não conseguimos ter compromisso. Quando nós temos uma mentalidade assim, não, agora está difícil, eu vou na igreja. Agora o meu filho está doente, agora eu vou buscar Deus. Não, agora eu estou sem nada, agora eu tenho que buscar a Deus. Isso é uma mentalidade de ajuda social, querido. A gente crê que o reino de Deus, ele está aqui para nós. Só que a gente não entende que nós existimos para o reino de Deus. Amém. Sim, Senhor. Assim é. Aleluia. Existem algumas coisas que fazem com que a gente deixe de honrar o Senhor. Uma delas é a nossa vida. A nossa vida impede que nós nos comprometemos com as coisas de Deus. Só que João capítulo 12, versículo 25, vai colocando. João 12, 25. A Bíblia fala assim que aquele que ama a sua vida, a perderá. E a nossa vida às vezes nos impede de honrar a Deus, de ter compromisso com Deus. Mas a Bíblia diz, entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Assim que pare de se preocupar com a tua vida. Um dia você vai morrer, querido. Porque quando você se preocupa muito com a tua vida, quer muito a tua vida, você acaba desonrando a Deus. Por causa da sua vida. As coisas são... Os bens são coisas que fazem nós deixarmos de ter compromisso com Deus. Só que a Bíblia diz em Lucas 14, 33... Olha aqui, assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo, quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. E às vezes as coisas, o tudo, nos impede de honrar a Deus. Só que Jesus nos ensina, não é um discípulo não, querido, é Jesus. É o maestro. Ele nos ensina que nós temos que parar de preocupar com as coisas. As coisas são passageiras. O seu carro é passageiro, sua casa é passageira. Seu trabalho é passageiro. Mas a vida eterna, Jesus não é passageiro. As coisas são passageiras. E por causa das coisas, nós muitas vezes desonramos a Deus. A terceira coisa que faz nós nos desonrar a Deus é a nossa família. Lucas 9, 59. Olha o que diz. Entretanto, a outro homem fez um convite, segue-me. Ele contudo argumentou, Senhor, permita ir permanentemente sepultar a meu pai. Todavia insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus.
Sigue. Outra ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa primeiro despedir dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. A nossa família às vezes faz com que a gente desonre a Deus. Os nossos filhos. E eu não estou dizendo que nós devemos deixar tudo de lado. Ai, agora não, vou dar a louca agora. Não, não é assim. Mas às vezes nós desonramos a Deus por causa das coisas, por causa da nossa vida, por causa da nossa família, dos nossos filhos, do esposo, por causa... E o Senhor é muito claro na sua palavra. Nada pode estar por em cima dele. Amém. Aleluia. Se você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuidará dos teus. Sim. Pare de se preocupar com a tua mãe, com o teu pai. E deixando Jesus de lado. Não estou dizendo que você não deixe de honrar. Honre o teu pai, honre a tua mãe, honre o teu esposo, honre os teus filhos. Coloque cada um no teu devido lugar. Mas não deixe Deus de lado por causa deles. Cuide do seu carro, cuide da sua casa, cuide do seu trabalho. Mas não deixe de honrar a Deus por causa dessas coisas. Cuide da sua vida. Seja saudável. Se vista bem. Coma bem. Mas não deixe a Deus por causa dessas coisas. E a casa de Eli, ela é um exemplo de desonra. E o exemplo da casa de Eli como é um exemplo de desonra. Nos coloca em várias coisas. Vários exemplos. E o primeiro exemplo da casa de Eli, que fez com que eles desonrassem a Deus, e que nos traz, por exemplo, para a nossa vida, foi a familiaridade com o santo. A casa de Eli era uma casa sacerdotal. 1 Samuel, capítulo 2, que nós lemos. A casa de Eli, ela era uma casa sacerdotal. Mas o que passou? Eles começaram a se familiarizar com as coisas santas, com as coisas sagradas de Deus. E porque eles se familiarizaram com isso, eles caíram na trampa do comum. E aí, o que aconteceu? Foi tão grave isso diante de Deus, que Eli já não tinha mais sensibilidade com Deus, ele já não conseguia mais ouvir a Deus, ao ponto que um profeta teve que ir lá e falar com ele, porque ele já não conseguia mais falar com Deus. Quando você se familiariza com as coisas que é santa, e você começa a tratar o santo como comum, você vai perdendo uma sensibilidade de audição, e você já não consegue mais ouvir a Deus. Aí precisa de profetas ficarem falando contigo. Não é um jugo, não é um favor você chegar primeiro na igreja. É uma honra. Não é um jugo, não é um favor você ser o último a sair do culto. É uma honra. Não é de qualquer maneira que o músico vai envolver o cabo dos microfones. É uma honra fazer aquilo diante do altar do Senhor. Não é de qualquer maneira, não. O lugar a qual você vai orar, prepara ele.
Você vai falar com o eterno, com o que está diante do trono. A casa de Eli se familiarizou com aquilo, e então eles acharam que era comum fazer as coisas para Deus. Não é comum fazer as coisas para Deus. Nós precisamos aprender a honrar a Deus. Será que você vai de qualquer maneira diante de um juiz? E por que às vezes nós queremos ir de qualquer maneira diante do Senhor? Será que você fala de qualquer maneira com alguma autoridade? E por que você não fala de qualquer maneira? Porque você honra aquela autoridade. Você valora o posto dela. Você fala, uau, se eu falar de qualquer maneira, eu vou ser preso. Mas Deus não, Deus é bonzinho, Ele não me prende. Cuidado. A sua misericórdia é infinita mesmo. E por isso nós não somos consumidos. Mas cuidado. A casa de Eli desonrou a Deus por causa da sua ignorância. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Disse assim, entretanto, capítulo 2, versículo 12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importava, porque eles não se importavam, o que a Bíblia diz? Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdote. Às vezes você não se importa com Deus, e porque você não se importa com Deus, porque você não se importa com o Senhor, porque você não se importa, então você faz as coisas de qualquer maneira. Você ora de qualquer maneira. Você ama o teu irmão de qualquer maneira. Eu estou fazendo isso porque, a Bíblia me fala, De qualquer maneira? Não, não é de qualquer maneira. Isso é desonra, querido. Eles tratavam com descaso as ofertas. Versículo 17. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratava com a oferta trazida para o Senhor. Dizimar, ofertar, isso é descaso. Isso é desonra. Que tonto eres? Não, que vai ser isso? Está fazendo isso? Vocês entendem, né? Estou falando em espanhol, mas vocês entendem. Que cabeçudo eres? Descaso. Descasa ao outro, descasa você mesmo, isso é desonra. E isso pode fazer com que aquilo que Deus te prometeu não se cumpra. Porque Deus prometeu para a casa de Eli que eles ministrariam diante do Senhor para sempre. Mas o que aconteceu? Deus mudou de ideia. A desonra, às vezes, a pessoa fala, eu não entendo porque as coisas não funcionam na minha vida. Desonra. Eu não entendo, eu estou indo na igreja, mas não está dando certo. Desonra. Não vai para frente. Desonra. A quarta coisa, vou colocar coisa, porque eu não tenho uma palavra. Depois vocês me dão uma palavra mais bonita para colocar. A quarta ação, a qual a casa de Eli atuou,
que desonrou a Deus, que chegou a Deus a esse ponto, a dizer, eu vou te desprezar, eu vou honrar quem me honra. Ah, mas agora estamos na graça, pastor, esse texto é da lei. Mas Jesus fala, eu amo aos que me amam. Lá em João, Jesus fala, eu amo aos que me amam. Em outras palavras, aos que me honram. Foi a perversidade sexual. Esses jovens, eles estavam tão desordenados na sexualidade, que eles tinham relações dentro do templo com mulheres que nem eram suas esposas. E o pior de tudo isso é que o pai não o punia. 1 Samuel capítulo 4, versículo 13. Versículo 3, 13, perdão. Capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 3. Porquanto eu lhe afirmarei que julgarei sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemaram contra a minha pessoa, e ele não os. Os filhos estavam fazendo coisas horríveis dentro do templo e o pai deixando os filhos fazer. Escute, na tua casa você não pode permitir que os seus filhos façam as coisas, você vendo e você... Lindo, maravilhoso, desonra. Os filhos de Eli estavam fazendo, Eli estava vendo, tadinho do menino, né? O menino não sabe o que faz, né? Ai, o menino, né? Tão mulherengo esse menino, né? Não, querido. Desonra. Na minha casa, não. Você tem que dizer, na minha casa, não. Desonra. Existe pessoa que chega, pastora, não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, eu faço tudo. Como está a sua vida sexual? Você anda vendo pornografia dentro da tua casa? Não vai para frente a minha vida. Será que você está desonrando a Deus ao ponto que você sabe que Deus habita dentro de você e você consegue ver coisas que desagradam a Ele? Porque os filhos de Eli eram assim. Hoje o Senhor quer trazer a consciência para essa igreja e para as nossas vidas. Eu também chorei com essa palavra. E creia, essa palavra também falou comigo. Porque existem muitas áreas da nossa vida que nós desonramos a Deus. E existem muitas coisas que Deus quer fazer. Mas Ele não pode fazer. Mas Ele prometeu, mas Ele não pode cumprir. Mas Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas também depende de você. Coisa triste é o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, uma mensagem que todo mundo acha lindo. Apocalipse 3, 20, olha aí. Eis que estou à porta e bato. Coisa triste é Jesus fora, batendo. Aquele que deveria estar dentro, está fora, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Pelo amor do Pai, eu que sou o filho, deixa eu entrar. E você fecha a porta, não, agora eu vou ver um pouquinho da pornografia. Entra não, Jesus. Não, agora eu não tenho tempo, Senhor. Me tocou muito essa semana, eu estive conversando com uma irmã. Uma pessoa preciosa.
E ela me disse assim que, num evento que teve, ela saindo da sua casa com muitas coisas, sacolas e tal. E o seu filho olhou e disse assim, mas mãe, você vai sair com esse tanto de coisas e está chovendo. E ela disse, não, meu filho, eu vou porque eu tenho um compromisso. Quando nós honramos a Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo nosso Deus. Deus não é o dinheiro que você pode... hoje eu trabalho e eu ganho, amanhã eu gasto. Deus não é dinheiro, querido. Que você trabalha e ganha, amanhã você gasta. Você trabalha para Deus, honrando a Ele, não porque Ele está te pedindo um favor. E Ele não vai te revelar, fazer as coisas para você, porque você está orando. Agora eu comecei uma campanha de jejum e agora Deus tem que fazer na minha vida. Ele não é dinheiro não, querido. Trabalhou, ganhou, gastou. Coisa boa. Deus é soberano. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. E eu vou terminar com Filipenses capítulo 3 e nós vamos tomar a ceia. Eu sei que não é uma palavra legal de se ouvir, e nem vamos dar muito aleluia, nem xarabaia, mas hoje o Senhor, Ele já começou falando e depois Ele falou, pode seguir, minha filha. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Depois o pastor no segundo culto vai descer uma unção poderosa e vai ser... Assim que se vocês querem receber um pouquinho mais, fique você. Olha o que Paulo diz. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Eu oro para que a honra ao Senhor se revele na tua vida, enquanto é tempo. Irmão, servir a Deus não é só deixar o que não é permitido. Servir a Deus, às vezes, é deixar até o que é permitido. Por amor a Ele, querido. Sabe que Jesus quer te levar, sabe, num lugar chamado assim, até que nada mais te importe. Ele quer se revelar verdadeiramente, genuinamente a tua vida. Ele tem tudo para você. Mas Ele não tem tudo daqui, Ele tem tudo lá do alto. Do alto, é do alto que vem tudo, querido. Você pensa que você vai fazer para Deus e que Deus não vai poder te recompensar, querida. A recompensa de Deus é muito maior do que de qualquer homem. O amor de Deus é muito maior do que de qualquer homem. Você pensa assim, mas e se eu fizer isso? E aí eu vou me sentir só. Se eu deixar aqui o meu pai, a minha mãe nesse momento, eu vou me sentir só. Se o Senhor te pedir, se for para honrar a Ele, querido, o amor de Deus, Ele vai te suprir de uma tal maneira. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Porquanto quem decidir perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, a ser encontrado nele,
Não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é de outorgada por Deus mediante a fé. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento, identificando com ele a morte. Com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. O que Jesus disse? Que Jesus fala: deixa eu ir lá despedir dos meus familiares. Jesus fala: ei, aquele que olha para trás não é apto para o reino. Ele está dizendo: ei, fica tranquilo com a tua família, eu estou cuidando deles. Para de usar a excusa das coisas, da tua família, da tua vida, para o Senhor. Vai. 15. Coloca o 15, minha filha. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. E eu oro por isso. Contudo, caminhamos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção no que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fecha com 21. Que transformará nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio.